Olá, gente. Boa noite. Que bom, né, que vocês estão aqui. Que bom que estamos aqui nesse momento tão especial, né? Eu fiquei bastante emocionada com o pessoal aqui. E, assim, eu preciso comentar uma coisa. O olhar de Marquinhos, gente, é a coisa mais linda. Olha isso. Olha ele tem um brilho no olhar, uma alegria que, nossa, é contagiante. Que pena que quem está em casa não está podendo, né, ver assim como a gente viu aqui. E que lição, né? Como a Eva disse, que lição eles trazem para a gente em forma de arte, né? Mas que traz tantas reflexões para a gente, né? A gente que às vezes se sente tão incapaz, né? A gente às vezes que se impõe tantas dificuldades, tantas barreiras para fazermos coisas simples, que a gente às vezes até sabe que vai ser bom para a gente e a gente acaba se sabotando, né? E agindo de forma contrária àquilo que nos ensinou nosso grande amigo e mestre Jesus, né? E é sobre ele que nós vamos refletir essa noite. Desde que eu me envolvi de forma mais intensa com a doutrina espírita, eu senti uma necessidade muito grande no meu coração de entender o Evangelho. Porque quando a gente tenta entender o Evangelho de forma literal, né, sem abrir o coração para esse entendimento, a gente acha muito difícil. E eu tinha muita dificuldade. Eu tinha uma vontade de compreender como algo me dizia assim, isso vai lhe fazer bem, vai lhe fazer muito bem. Mas eu tinha essa dificuldade. Até que eu tive a oportunidade de fazer parte de um dos grupos de estudo da casa, que é o grupo das parábolas de Jesus. Isso foi lá, acho que em 2017, salvo engano. E eu fiz 2 anos seguidos. E eu super recomendo. Porque é algo que transforma a gente, de verdade. A gente amplia a nossa consciência, a gente lapida as nossas emoções, o nosso coração. E o Evangelho não é algo que precisa ser simplesmente interpretado dentro de um contexto que, enfim, que aconteceu há milênios atrás. É um aprendizado constante. É uma força viva. A palavra escrita no Evangelho, ela é viva. E a cada momento de nossas vidas, quando a gente para meditar sobre elas, para refletir sobre elas, a gente sente uma emoção nova. A gente sente algo diferente. Algo que ecoa de forma diferente dentro da gente. E é sempre um grande consolo em todos os momentos das nossas vidas. E antes de começar a falar sobre a parábola do filho pródigo, muito conhecida, né? Inclusive, mas cheia, riquíssima de ensinamentos, porque ela contempla muitas coisas importantes, as quais a gente precisa refletir. E é importante também a gente contextualizar o ensinamento, né, que Jesus trouxe através dessa parábola, que antes dele começar a falar sobre o filho pródigo, para as pessoas que o escutavam, ele mencionou também 2 outras pequenas parábolas, que é a parábola da ovelha perdida e a parábola da moeda perdida. Da ovelha perdida, não sei se todos já ouviram, mas eu vou
fazer uma leitura breve aqui, só para a gente compreender melhor, né? Ele diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Isso os fariseus falando de Jesus, né? Então Jesus lhe contou esta parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. A moeda perdida. Ou, isso ele continuando, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, que era o dinheiro da época, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhe digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Percebe que nessas duas parábolas que antecedem a parábola do filho pródigo, Jesus coloca para a gente exemplos únicos, independente da quantidade, a importância, a relevância que uma ovelha tem para o seu cuidador, né? Que em meio a tantas moedas, a importância que uma única tem, né, para a sua dona. E a partir disso, ele traz para a gente a reflexão do filho pródigo. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá, desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Vejam que até aqui ele fez 2 movimentos, que é trazendo para a nossa realidade, né, para o nosso cotidiano. A gente pode pensar que nós somos seres que estamos constantemente insatisfeitos com o que a gente tem, que nós temos muito pouco, cultivamos muito pouco o nosso sentimento de gratidão ao nosso Pai, né, que é Deus. E trazendo alguns exemplos disso, quando a gente para pensar, né, assim, quando você anda de ônibus, você quer ter um carro, aí você consegue ter um carro. Não satisfeito por ter conseguido um carro, você quer um carro com itens
com coisas que aquele outro carro que você comprou primeiro não tem. Você perde o emprego, aí você quer um emprego. Você consegue um emprego, aí você começa a procurar defeito no emprego que você conseguiu. É como se a gente estivesse sempre olhando para o que nos falta. É como se a gente sempre estivesse procurando preencher um vazio que a gente traz dentro da gente, que não pode ser preenchido com as coisas deste mundo, com as coisas materiais. Por quê? Porque esse vazio que a gente busca preencher, esse significado que a gente busca encontrar a nossa existência, é espiritual. É um movimento espiritual. E a gente, por ser tragado pelas necessidades materiais da nossa existência, a gente muitas vezes se perde do Pai, se perde de Deus, se desconecta do nosso ser divino que mora dentro de nós. Continuando a parábola. Ele caiu em si, resolveu voltar, porque ele pensou: eu tinha tudo. E aquilo foi embora facilmente, rapidamente. Quando eu me dei conta, eu não tinha nada. Eu não tinha nem o que os empregados do meu pai possuíam. Então ele valorizou aquilo que ele tinha na época, né? E ele pensou e fez um movimento que às vezes a gente também tem muita dificuldade de fazer. Às vezes a gente toma decisões erradas, às vezes a gente escolhe caminhos equivocados, às vezes a gente até se arrepende e até reconhece. Mas tem uma coisinha que a gente tem, que às vezes impede que a gente faça esse movimento que o filho pródigo vai fazer, que é o orgulho. Quantas vezes a gente sabe que está agindo errado, a gente sabe que escolheu errado, a gente sabe que a gente não está fazendo aquilo que a nossa alma está pedindo que a gente faça, e a gente permanece por orgulho, para não admitir derrota, porque a gente muitas vezes se preocupa muito mais com o que os outros, com o que o mundo vai dizer sobre nós. A gente se preocupa muito mais com aquilo que a gente aparenta, com aquilo que a sociedade divulga como sendo sucesso. E a gente vai, né, seguindo o rebanho, sem refletir e se condicionando a situações degradantes para a gente. Então, se a gente tem alguma lição para aprender, a primeira delas é a humildade. A partir do momento que o filho mais novo reconhece que errou, ele retorna. Para isso, para fazer esse movimento de volta, sem saber como é que seria a reação do pai dele, né? Afinal de contas, para aquela época, fazer o que ele fez era a mesma coisa. A gente pode comparar com como se ele estivesse dizendo ao pai: pai, nada seu me interessa mais, eu quero a minha parte do que o senhor tem e adeus. É como se ele tivesse matado o pai em vida. E para ele ter esse pensamento de voltar, nem que fosse como empregado do pai, ele precisou exercitar a humildade dele, né? Então, gente,
A lição até aqui, a reflexão que eu proponho para a gente até aqui é: sejamos humildes. Sejamos humildes para reconhecer que a gente não sabe tudo. Sejamos humildes para reconhecer que a gente está em constante processo de aprendizagem. E que vergonha não leva a gente a lugar nenhum. A gente precisa desmistificar isso, né? Continuando na parábola, ele chega, decide voltar e diz assim: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Veja o reconhecimento, né, dele. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Ou seja, ele não esperou que o filho chegasse até ele. Ele já abriu a guarda assim que viu o filho e foi em busca do filho. Abraçou o filho e beijou o filho. O que naquela época, contextualizando, significa assim: não aconteceu nada. Você continua sendo meu filho amado. Não precisa me dizer nada. Não precisa me pedir desculpa de nada. O meu amor por você é incondicional. Então, gente, o amor de Deus pelos seus filhos é incondicional. Para a gente é muito difícil entender isso, porque está muito distante para a gente, né? Falando assim de coração, porque o nosso amor pelas pessoas, enfim, é sempre condicionado a alguma coisa, a algum interesse, né? Alguma troca. E às vezes, para a gente entender o amor de Deus pela gente e aceitar que Ele nos ama incondicionalmente, é difícil. Eu falo sentir de verdade e acreditar nisso, sabe? Porque uma coisa é falar da boca para fora e pensar só de forma, enfim, teorizar, mas sentir. E o pai diz assim, disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Isso significava, naquela época, que só ele e os seus 2 filhos usavam calçados, porque os servos andavam descalços. O anel era o anel da família. Então ele estava dizendo com aquilo que você está sendo trazido de volta ao seu seio familiar. E ele continua, o pai: tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então, chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo.
O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então, assim, em algumas traduções, né, essa parábola também é tratada como a parábola dos dois filhos, porque conta essa história, né? Existia o irmão que foi atrás do que ele, naquele momento, acreditou ser o motivo de felicidade para ele. Ele foi em busca daquilo que ele quis. Já o outro, ele permaneceu no mesmo lugar, dentro do seu seio familiar, dentro da casa do pai. Então, por isso que o pai disse para ele que ele sempre esteve com ele, né? Ele disse: você sempre esteve comigo. E só há motivo para nos alegrarmos, né? Pela vida daquele que estava morto, que era o filho que tinha saído. Mas é interessante a gente refletir sobre a perspectiva desse irmão, do irmão mais velho. Porque parece muito com a forma como a gente enxerga as coisas, né? A gente está sempre muito disposto a fazer julgamento, né? A julgar, a condenar. A gente está sempre muito disposto a tirar pedras, a fazer juízo de valor das pessoas. E a gente está muito pouco disposto a amar. Amar como Jesus nos ensinou. Amar sem condições. Amar aqueles que sofrem. Amar aqueles que não satisfazem os nossos caprichos infantis. E essa parábola, ela fala sobre isso, né? Sobre esse amor divino, essa potência divina que todos nós temos dentro, né? Dentro da gente. E que a gente precisa tanto se conectar com ela, com esse Pai. Desenvolver uma relação de intimidade, de aprender a conversar com Deus de coração aberto, sabendo que Ele vai nos amar incondicionalmente, exatamente como nós somos. Para isso, a gente precisa se reconhecer, se enxergar como nós somos. Assim como o filho pródigo fez. Reconheceu a situação em que ele estava, que não era nada boa, reconheceu o seu erro e se humilhou e voltou para a casa do pai. Voltou para o amor do pai, né? E quantas vezes nas nossas vidas a gente precisou se perceber em uma situação muito difícil para lembrar da casa do pai, para lembrar de Deus, para tentar de alguma forma se conectar com Ele. A gente precisa desenvolver a nossa amorosidade. A gente tem passado por tempos muito difíceis.
E quando eu paro para pensar, eu vejo que a gente ainda está muito disposto ao ataque, a impor as nossas ideias, e a gente ainda está tão indiferente com quem sofre. A gente está tão quieto, tão conformado com as diferenças sociais, com aquele que vive na rua, que mora na rua, que não tem o mínimo. E a gente passa para lá, passa para cá. Às vezes a gente está tão ativo nas redes sociais, né? Fazendo propaganda da nossa vida, como se isso interessasse a alguém, né? Enfim. Fazendo propaganda das nossas ideias. E falando tão pouco sobre Jesus, agindo tão pouco, fazendo tão pouco pelo nosso irmão. A gente precisa se cutucar, a gente precisa se levantar da cadeira, a gente precisa fazer alguma coisa pelo nosso próximo mais próximo, como Jesus nos ensinou. Amar ao próximo. E quando ele foi indagado pelos fariseus quem era o seu próximo, ele explicou através de uma parábola, que é a parábola do bom samaritano, onde ele contou uma história em que no final da história a reflexão era: não importa que rótulo tenha o teu próximo, mas tu tem a obrigação de amar o teu próximo, independente do que ele seja. Precisamos desenvolver em nós o sentimento de misericórdia, porque nós não somos melhores do que ninguém. A gente precisa desconstruir crenças, ideias que ensinaram para a gente e que a gente acreditou em algum momento. Que a gente era diferente ou superior por ter ou por saber mais do que um irmão, que é só diferente da gente. A gente está passando por um momento de transição planetária, então muita coisa ruim está vindo à tona, mas é importante que venha. Porque é a partir daí que a gente vai ressignificar a nossa existência. É a partir daí que a gente vai promover, ainda nesta encarnação em que estamos, a nossa melhora, a nossa evolução. Mas, para isso, é preciso olhos de ver e ouvidos de ouvir. É preciso autocrítica, no bom sentido. Antes de concluir, eu queria só ler para vocês assim, um poema que eu gosto muito, que é bem inspirador para a gente. Para a gente, quando a gente estiver assim, achando ou esquecendo do quanto Deus nos ama, a gente lembrar desse poema. Eu vou até mandar fazer um quadrinho dele, vou colocar em algum lugar na minha casa, porque acho muito lindo. E acho que alguns, se não todos, mas alguns de vocês já ouviram. Se chama Pegadas na Areia. E o poema é assim: sonhei que estava caminhando na praia, juntamente com Deus, e revi, espelhado no céu, todos os dias da minha vida.
E em cada dia vivido, apareciam na areia 2 pegadas, as minhas e as dele. No entanto, de quando em quando, vi que havia apenas as minhas pegadas. E isso precisamente nos dias mais difíceis da minha vida. Então perguntei a Deus: Senhor, eu quis seguir-te, e tu prometeste ficar sempre comigo. Por que deixaste-me sozinho logo nos momentos mais difíceis? Ao que ele respondeu, que Deus respondeu: meu filho, eu te amo e nunca te abandonei. Os dias em que viste só um par de pegadas na areia são precisamente aqueles em que eu te levei nos meus braços. Então, assim, naqueles momentos mais difíceis, em que a gente chega a quase acreditar que Deus nos abandonou, Ele não nos abandonou. Ele está nos segurando, nos amparando, nos carregando no colo. E a gente precisa lembrar disso todos os dias, ao acordar, antes de dormir, em todas as nossas horas. Pai, cuida de mim, Pai. Pai, está difícil. Não estou conseguindo. Me ajuda. Pai, me dá o entendimento que eu não estou conseguindo ter nesse momento. Amplia a minha capacidade de pensar, de sentir. Me ajuda a dissipar esse mau sentimento que eu estou tendo agora. Me ensina aquilo que eu ainda não consegui entender. Quando a gente dá um passo em direção a Deus, assim como o filho pródigo fez, o nosso Pai corre para nos abraçar e nos beijar, assim como fez o pai do filho pródigo. Sintam-se amados por Deus. Que a graça divina esteja sempre conosco. Muito obrigada. Tomeu. Disse que eu levei choque até na cadeira de Marquinhos. Vai, mulher, pega. Até no trinco da porta ali agora eu levei Choque espírita não dói, não.